Enzo Bortoleto que está empatado na liderança da categoria Quentin e que conseguiu colocar Marcel Collet em segundo. Nesta largada pela primeira vez, serão 18 voltas, como ontem, nas duas baterias. Os pontos estão sendo somados. E Enzo Bortoleto está, por enquanto, então, empatado com o Arthur Fortunato na liderança da Quentin. Ele vai para frente, mas o Marcel Collet está logo atrás dele. Justamente para tentar pegar e recuperar essa liderança, lembrando que os dois estão em duas categorias diferentes. Enzo Bortoleto líder, Marcel Collet em segundo, Arthur Fortunato é o terceiro, João Pedro Guim é o quarto, o quinto Gabriel Ballarinho, o sexto Felipe Ortiz, o sétimo Leo Raucci, o oitavo Bruno Mathon, o nono Guilherme Baldin e o décimo José Augusto. Marcel Collet aqui continua grudado no Enzo Bortoleto. E Arthur Fortunato em terceiro. Arthur Fortunato muito interessado desta vez em tentar passar o Marcel, porque ele não pode deixar o Enzo Bortoleto abrir na frente. Desta vez eles estão na mesma categoria, ou seja, para o Arthur, que está por enquanto empatado na liderança, não serve. O Enzo, Marcel Collet ele consegue passar, e o Arthur Fortunato aproveita para tentar pegar o embalo também, mas não conseguiu. Marcel Collet passa, é o novo líder. Foram 2 voltas só, desde o início do fim de semana da Quentin, que Marcel Collet não liderou. Passou Marcel Collet, Enzo Bortoleto ficou na segunda colocação, Arthur Fortunato é o terceiro, João Pedro Guim aparece na quarta colocação, e cada vez mais incisivo, na verdade, o João Pedro Guim. Está se formando um grupinho na frente com Marcel, Enzo Bortoleto, Arthur Fortunato, João Pedro Guim e Felipe Ortiz. É verdade que os carros da categoria Quentin, obviamente eles precisam olhar entre si, é isso que importa. Quem vencer a prova na categoria Quentin, o que é o caso do Enzo Bortoleto por enquanto, levará 0 ponto, enquanto o segundo colocado já levará -2. Atenção às trocas de posição na terceira colocação com João Pedro Guim, que está se assanhando. Arthur Fortunato já caiu para a quarta colocação. Briga clara na terceira colocação, para a terceira colocação. Isso ajuda o Enzo Bortoleto a abrir. Ele que segue relativamente calmamente o Marcel. Melhor volta da prova por enquanto para Marcel Collet em 48,920. João Pedro Guim, que agora ocupa a terceira colocação e de forma relativamente destacada. Vamos verificar João Pedro Guim na última passagem, 50,051, 50,7 do Arthur Fortunato e 50,6 de Felipe Ortiz. Mas é porque eles estão embolados, eles estão defendendo posições, porque quem está atrás deles é mais rápido, com um tempo inferior a 50. Ai, algumas gotas de chuva que estão caindo. Gotas de chuva e os pilotos que estão se espalhando no gramado de bandeira vermelha. Red flag, bandeira vermelha, em razão da chegada da chuva. Bandeira vermelha.
Ontem e anteontem, o tempo ficou muito quente, muito claro e quente. E desta vez, bandeira vermelha, em razão da chegada da chuva. Enzo Bortoleto passou à frente de Marcel Coletta. João Pedro Guim em terceiro, Felipe Ortiz em quarto, Leo Rauch em quinto. Enzo Bortoleto do lado de Marcel Coletta. Na primeira corrida, no início desta pré-final, pela primeira vez alguém que saiu em segundo conseguiu ficar em primeiro. Até agora, por ter conversado com os pilotos, eles disseram que o lado do segundo colocado não é o melhor não para largar. Mas o Enzo Bortoleto mostrou no início da pré-final que dá sim para passar se tiver a oportunidade. Será que isso nós vamos ver agora? Vocês ouviram o Renan Guerra falar neste microfone que as condições de pista são difíceis, porque se estivesse chovendo, seria até melhor, mas agora não, logo vai formar um trilho. E é mais uma experiência que os pilotos vão ter. Eu até desconfio que isso foi previsto pela Quentin, já que a Quentin está aí para trazer experiência, para ser uma escola. Olha só, mais uma dificuldade que apareceu e que colocou à prova essa dupla muito importante no kart, que é mecânico e piloto, que tiveram então todos eles que colocar os pneus de chuva, preparar o kart. E deu certo, porque estão todos aqui, exceto os dois que tiveram problema de quebra de eixo, então não tinha como trocar, mas os outros conseguiram sim, isso já. Parabéns para todos eles por ter trocado os pneus então há pouco tempo e estar de volta à pista agora. Atenção ao alinhamento, atenção para a primeira das 13 voltas, é verde. Então vai e mais uma vez, desta vez o Marcel ficou realmente para trás. Mas o traçado não é o mesmo, gente. Não se pode fazer o mesmo traçado, passar por dentro é risco grande de escorregar e Arthur Fortunato. O nome não aparece mais. Não, eu tenho. Vamos verificar exatamente como é que estão as posições. Tem muita gente levantando mão. Situação um pouquinho complicada. Marcel Coletta caiu para a quarta colocação. Ele declarou neste mesmo microfone, mais cedo vocês ouviram, que eu já andei na chuva várias vezes. É verdade. Há tantas vezes que o Marcel Coletta, que tem 11 anos, já andou, que é já bem experiente. É o Arthur Fortunato que é o líder. João Pedro Guim em segunda. Terceira colocação para Leo Rauch. Enzo Bortoleto é o quinto, porque o Marcel Coletta é o quarto. Sexta colocação para Felipe Ortiz. Sétima para Guilherme Baldin. Oitava para José Augusto. O nono colocado é o Murilo Coletta. E o décimo é o Gabriel Ballarin. Arthur Fortunato lidera, João Pedro Guim. E aqui é Enzo Bortoleto, passando o Marcel Coletta. Enzo Bortoleto não pode de jeito nenhum deixar o Arthur Fortunato abrir muito na frente, porque eles estão brigando no campeonato Quentin. É a volta de número 8, João Pedro Guim tentando se reaproximar. Como é que estamos em tempo? 1:04, 1:06, 1:07. É. 1:04, por enquanto realmente é Arthur Fortunato que lidera e que também está sendo mais rápido na pista.
claramente 1,04,6 na última volta contra 1,06,6 para para Leo Rauch, o segundo colocado. Olha lá, Arthur Fortunato que está abrindo grande vantagem na liderança da corrida, ele que é também piloto de Fórmula 3 sul-americana. Leo Rauch, o segundo colocado, João Pedro Guim na terceira colocação, Enzo Bortoleto é o quarto e Marcel Coletta é o quinto. Alors, vamos lá verificar a nossa classificação e particularmente os tempos realizados. Continua o Arthur Fortunato liderando e sendo mais rápido na pista, 1,04,271, e depois já começa a baixar de 1,06, 1,050 para Leo Rauch, 1,059 para João Pedro Guim, 1,052 para Enzo Bortoleto, 1,056 para Marcel Coletta, 1,0... Aí já passa depois para 1,06 com Felipe Ortiz. Enzo Bortoleto caindo de posições. Fez uma volta ruim, na verdade, 1,09 nessa última volta para Enzo Bortoleto. Ele tá ligado lá já, agora ele pode ter o cabo correto, tá? Um 1,04, 190 para Arthur Fortunato. E Leo Rauch que já começa a se aproximar. 1,049 na última passagem. 1,048 agora. Leo Rauch que está a 5 segundos do líder, mas que consolida a sua segunda colocação. Enquanto Enzo Bortoleto realmente tem dificuldade com a chuva, ao que parece, caiu para a 11ª colocação. O atual líder empatado da Cantan não está tendo uma boa experiência. Vamos verificar onde está o João Rosati, ele que machucou a costeira mais cedo, não está andando mais. O João Rosati, o carro número 52. Não, sim, tá sim. Desculpa, na décima colocação o João Rosati. 1,068 na última passagem, 1,036. Estamos com 12 voltas completadas, 2/3 da prova realizado. Pilotos tentando achar trajetórias diferentes, é o caso ali do Guilherme Baldin atrás do Murilo Coletta conseguiu passar ele, e agora ele está tentando recuperar essa 7ª colocação. Marcel Coletta ocupando a 4ª colocação por enquanto. Mas liderando na categoria U13, que no fundo é isso que importa para ele. Arthur Fortunato passa na nossa frente, passa a segunda colocada que é o Leo Rauch, uma diferença agora que vai para 7 segundos, ponto 6.
Passa também Marcel Colato, que já voltou para a terceira colocação, passando o João Pedro Guim. 1:04.7 a volta do Marcel Colato. 1:04.7 também do José Augusto. Ele que ocupa o José Augusto a sexta colocação. Alguns pilotos com dificuldade em conseguir um traçado legal. É o caso, por exemplo, do Danavis, que está testando traçados diferentes, quase que em cada passagem. Mas afinal, é também para isso que serve. O Leo Raut, que não passou na nossa frente. Marcel Coletta chegou na segunda colocação, rodou. Teve uma rodada nesta volta para Leo Raut, perde 5 segundos de uma vez e, sobretudo, perde a segunda colocação, Leo Raut. Arthur Fortunato é o líder e tem 11 segundos de vantagem sobre Marcel Coletta. Faça chuva, faça sol, o Marcel Coletta está aí. Inclusive, ele acaba de realizar 1:03.820, que é uma excelente volta. De olho também no irmão dele, o Murilo, 1:03.775. Os dois, na última volta, foram os dois mais rápidos na pista. Passa o Arthur, 1:04.290. Vida tranquila por enquanto na liderança para Arthur Fortunato, que vai aproveitar também para pegar a liderança. Olha, da Quentin por enquanto. Estranhamento ali entre Felipe Ortiz e Leo Raut que rodou, que agora está tentando recuperar a posição. Ele está ensanduichado por Felipe Ortiz e Murilo Coletta. Leo Raut, que passou da segunda para a sexta colocação. Há problema também para o José Augusto, é isso? Ou não? Olá, vamos verificar ali. Me pareceu que havia problema talvez de motor para o kart número 108. Passa Arthur Fortunati. E agora tem que esperar para ver quem aparece na segunda colocação, mas é bem Marcel Coletta que passa agora. Então vamos verificar. Passa o João Pedro Guim. De fato, é isso mesmo. Houve problema, deu para ver a retomada que não deu para o kart número 108 de José Augusto. É isso mesmo, ele caiu agora para a nona colocação, o kart 108, João Pedro Guim, o terceiro. Leo Raut recuperou a quarta colocação. Na verdade, quem pagou por isso foi o Felipe Ortiz, que perdeu 2 posições de uma vez, está em sexto agora. Murilo Coletta está na quinta colocação. Sexta colocação para Felipe Ortiz, sétima para Guilherme Baldin, oitava Gabriel Balarin, nono José Augusto e décimo João Rosati, 11º Enzo Bortoletto. 1:05 a última volta de Arthur Fortunato, 1:04 agora, ele passa na sua frente, ele entra na última volta, é a última volta para Arthur Fortunato, que é o único a ter passado por enquanto, e para todos os outros que vêm atrás dele. É o caso de Marcel Coletta, segundo colocado, João Pedro Guim passa também, coladinho nele, Leo Raut, que conseguiu passar o João Pedro, mas João Pedro recuperou a sua posição. A briga para justamente esta terceira colocação entre João Pedro Guim e Leo Raut, que está trazendo também o Murilo atrás dele. O Murilo que inclusive passou a Leo Raut.
Atenção a esta volta aqui, a última para o que está liderando a corrida, que agora vai liderar a categoria Cantan. Ele, Arthur Fortunato, kart número 104. Chega na segunda colocação Marcel Coretta, kart número 177. E aí em terceiro vai aparecer o João Pedro Guim. João Pedro Guim é o terceiro colocado, quarto para Leo Rauti, quinto para Murilo Coretta, sexto Felipe Ortiz, sétimo José Augusto, oitava colocação para o kart número 26 de Guilherme Baldin. Gabriel Bararin é o nono, o décimo é o João Rosati e o 11º é o Enzo Bortoleto.